como essa me traz muito à memória o tempo que eu morava com os meus pais, né? Eu saí de casa com 16 anos e na época que eu saí, os meus pais estavam servindo como missionários lá no Pantanal, lá em Corumbá. Alguém é de Corumbá aqui? Ninguém? Olha, é a primeira vez que eu pergunto se alguém é de Corumbá e ninguém levanta a mão. Que rapaz, aonde eu vou? Tem flamenguista e tem corumbaense. Alguém é flamenguista? Aí, ó. Eu, inclusive. E também tem corumbaense em todo lugar que eu vou. Ontem, inclusive. E nesse período, meus pais serviram por 18 anos em Corumbá, com o trabalho de evangelismo do Pantanal. E eu estive por 9 anos lá, por 8, quase 9 anos também. Depois, quando eu cheguei na idade de faculdade, eu mudei para cá e me formei, casei, e aqui estamos servindo ao Senhor na nossa cidade. E hoje, meus irmãos, sendo já um pouco direto, nós vamos falar sobre duas coisas que eu tenho o imenso prazer. Falar sobre Jesus, que é o mesmo que cura, que salva, que transforma, que liberta. Você acredita nisso? Você crê? E vamos falar sobre o instrumento que o Senhor confiou nas minhas mãos desde 2013, que é a saúde. Hoje eu sou fisioterapeuta, minha esposa também é fisioterapeuta, e nós servimos ao próximo, servimos as pessoas com aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, com aquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos para servir. E o tema do nosso, eu chamo de bate-papo, porque eu gosto de deixar bastante à vontade, informal, não tem constrangimento. Se você quiser falar, levanta a mão, pode perguntar, tire suas dúvidas, mas o tema do nosso bate-papo hoje é prevenção e cuidado com a saúde, ou da saúde, à luz da Bíblia. E por incrível que pareça, se puder voltar ao primeiro slide, por incrível que pareça, esse rapaz bem bonito da foto sou eu. Não parece, mas sou eu, né? Mas é a tecnologia, né? Ela sempre trabalhando a nosso favor. E o próximo slide, então, vem com o nosso tema: prevenção da saúde à luz da Bíblia. E o segundo tópico, a importância da saúde física, mental e espiritual. Antes de qualquer coisa, mais uma vez nós vamos orar. Mas lá em Mateus, no capítulo 8, um homem muito importante na sociedade, ele era um líder de exército, ele era um centurião. Ele vai até Jesus e pede por um dos seus servos. Fala: meu servo está doente, ele está paralítico, a palavra coloca. O senhor pode fazer alguma coisa? E Jesus diz: eu irei e darei saúde. Se você quiser conferir, Mateus capítulo 8, versículo 6, se eu não me engano. Vamos abrir, para não ficar no disse-me-disse, né? Exatamente, versículo 7, Mateus capítulo 8, versículo 7, diz Jesus: eu irei e lhe darei saúde. Quero que agora você abaixe a sua cabeça e nós vamos orar mais uma vez. E eu realmente não sei qual que é a sua necessidade de saúde, qual que é a necessidade que você tem de cura, mas eu vou repetir uma frase que eu disse no início. O mesmo Jesus que operava milagres, maravilhas, que ressuscitava os mortos há mais de 2000 anos atrás, é o mesmo. Ele é o mesmo, ele continua operando, ele não mudou. Eu e você mudamos, as pessoas mudaram, mas ele não mudou. Então feche seus olhos neste momento, nós vamos orar. Pai, nós já louvamos o teu santíssimo nome, declarando que tu és santo. Tu és santo, Jesus. E agora, na tua presença, nós te pedimos que teu Santo Espírito continue ministrando aos nossos corações, curando, libertando, Senhor, trazendo, como o Senhor mesmo disse para aquele centurião: eu lhes darei saúde. Traga-nos, Deus, saúde, porque o Senhor é um Deus que olha para nós na completude. O Senhor nos enxerga num todo. O Senhor vê aquilo que muitas vezes nós mesmos não estamos vendo, Pai. Então eu te peço, esteja conosco, ministrando aos nossos corações, e mais uma vez, ministrando a cura, Senhor, a
cura espiritual, a cura emocional, a cura física para todos aqueles que necessitam e estão aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Falar sobre saúde, quando nós tocamos no assunto, é muito natural pensarmos em enfermidade, não é verdade? Você fala, você pensa em saúde quando você está são? Normalmente não. Eu gosto dessa referência. Você para pensar sobre respirar? Não, você só respira, né? É o que nós chamamos de sistema simpático ou parasimpático. O sistema simpático é isso, é aquilo que você faz sem precisar parar para pensar. Vou dar outro exemplo. Você pensa em piscar? Eu vou piscar agora. Você fica o tempo inteiro assim, eu vou piscar agora. Não, é um sistema simpático. Ele pisca, porque é um sistema de proteção dos seus olhos, de lubrificar, proteger. Respirar, a mesma coisa. Você não para pensar, vou respirar, vou parar, vou respirar, vou parar. Não, você respira e para em frações, né? Microfrações. O aumento dessa distância do respirar e parar é o que nós chamamos de anomalia, né? Alguns pacientes desenvolvem ali as apneias, né? Alguns têm a apneia do sono, já ouviu falar? A apneia do sono é aquela pessoa que começa a dormir e para de respirar de uma forma automática. Ele para de respirar. Quem está do lado fica desesperado, acha que morreu. Aí volta a respirar, dá um ronco e volta a respirar. E isso não é saudável, porque baixa a oxigenação. Mas todas as vezes que eu falo sobre saúde, a primeira coisa que chama atenção é pensar em saúde é lembrar da ausência dela. A Organização Mundial da Saúde não classifica a saúde apenas como ausência de doença. Não é isso. Quando falamos sobre saúde, nós precisamos entender que saúde é algo macro. Ela é maior. Talvez você não tenha nenhuma enfermidade física, por exemplo. Mas se você não tiver saúde emocional, você não classifica como uma pessoa saudável. Eu não tenho nenhuma deficiência. Eu estou emocionalmente bem, mas eu não tenho o que nós no meio cristão chamamos de contentamento, alegria. Então você também não pode classificar pela Organização Mundial da Saúde como alguém saudável, porque o enxergar da saúde é algo mais amplo, não é apenas a ausência de uma doença presente. E eu fiz questão de trazer alguns informativos, alguns dados até acadêmicos, só para trazer também o conhecimento dos irmãos. A organização, como eu disse, eu sou o Denis Pereira, eu sou fisioterapeuta e atuo nessa área desde 2013, 2014. E é algo, volto a dizer, que o Senhor tem confiado nas nossas mãos para fazer. E com a nossa profissão, com a minha profissão, nós conseguimos implantar dentro do nosso município, ainda que talvez em pequena escala, algumas frentes que promovem saúde. Porque quando nós pensamos em fisioterapia, por exemplo, a primeira coisa que nos vem à memória é a reabilitação, certo? Caí de moto, escorreguei em casa, machuquei o joelho, tenho hérnia de disco, tenho dor no ciático, então eu preciso da fisioterapia. Essa já é a ponta final, é o que nós chamamos de atenção terciária, que é quando a doença já está instaurada. Mas nós também precisamos, e isso não é um mérito apenas da fisioterapia, isso é de todas as áreas da saúde. Tem algum irmão aqui que também é da área da saúde? Psicólogos, enfermeiros, técnicos. Legal. É importante entender que existe a atenção primária, que é aquela que promove a saúde, que é quando o profissional chega antes da doença. Não é muito melhor? Não é maravilhoso pensar sobre isso? Mas infelizmente, na prática sistemática, né, o que temos no sistema, não é isso. Só para enquadrar e vocês terem noção, em 2015, quando eu criei um projetinho de lei de iniciativa popular, você pode criar um projeto de lei, entenda isso. Nós tínhamos em Campo Grande apenas 8.000 pessoas esperando fisioterapia. 8.000 pessoas, numa fila. Imagina uma fila com 8.000 pessoas. Essa era a realidade em 2015. Nós estamos em 2024 e nós temos hoje 22.000 pessoas. E não estamos diminuindo, estamos aumentando. Claro, em 2019 e 2020 tivemos o advento da pandemia.
Covid, e isso acabou multiplicando ainda mais a fila, mas é algo preocupante. Se você não conhece alguém que está esperando na fila para ter atendimento em fisioterapia, talvez você seja essa pessoa. E hoje a expectativa é de aproximadamente 3 a 4 anos de espera. Então, se você trouxer a sua prática de vida, imagina que você teve uma lesão, quebrou o seu joelho ou tem uma hérnia de disco, que inclusive impossibilita você de trabalhar, por exemplo. Você consegue esperar 3 anos para fazer o tratamento? Certamente que não. E essa é uma realidade. Mas vamos para alguns dados. A Organização Pan-Americana de Saúde destaca que as atividades físicas regulares, entenda, atividade física regular não é você acordar de manhã todos os dias e ir na padaria buscar pão. Isso. Meu pai um dia falou isso para mim, eu falei, pai, meu pai vai fazer 60 anos agora em setembro, e eu venho cobrado dele um novo hábito de vida, né? Como eu já disse, meu pai também é pastor, e ele me deu essa resposta, mas todo dia cedo eu vou até a padaria, não é perto da padaria, deve ter uns 2 quilômetros, vou caminhando e volto caminhando. Eu falei, muito bom, e depois você come o pão, né? Então, já recebeu a sua paga pela sua caminhadinha. Atividade física regular é aquela que tem uma programação, ela tem uma intensidade e ela tem uma prática ritualística. É toda segunda, quarta e sexta? Então é toda segunda, quarta e sexta. É 40 minutos? São 40 minutos? Então são 40 minutos. É média intensidade ou é algo baixa intensidade? Mas então respeite aquilo. Entende o que é uma atividade física regular? É isso. Não é eu vou ao mercado e volto carregando 10 sacolas, já aproveito para fortalecer meu braço. Balela, você está enganando você mesmo. Então a Organização Pan-Americana de Saúde estabelece uma informação. A prática de atividade física diária é responsável por prevenir algumas doenças não transmissíveis, como, por exemplo, a hipertensão. Não vou pedir para você levantar a mão, mas pelos dados, pela quantidade de pessoas, a gente deve ter no mínimo aqui 2 hipertensos. 2, jogando para baixo. As doenças não transmissíveis, como por exemplo diabetes, possivelmente nós temos aqui no mínimo 2 ou 3 mulheres com diabetes, pelos dados. Também doenças cardiovasculares, doenças cardiopulmonares e alguns tipos de câncer. Atividade física regular previne essas situações. Olha como é importante a atividade física regular. Estamos falando sobre promoção de saúde. Um segundo artigo também pan-americano de estudos coloca que não apenas tudo isso que citamos, mas também o controle do colesterol. Não vou pedir para você levantar a mão, mas talvez você já tenha feito um exame e o seu colesterol deu levemente alterado, ou bastante alterado. E não podemos falar sobre saúde sem falar sobre a questão emocional e também a questão espiritual. Então eu gostaria que agora, neste momento, e digo isso porque temos falado sobre esse tema com muitos irmãos em muitas igrejas, desconstrua na sua mente a questão, porque quando vamos falar sobre saúde espiritual e emocional, alguns irmãos entram no conflito, mas Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Irmão, eu não estou diminuindo Deus em nada, pelo contrário, o Senhor é poderoso para fazer tudo o que Ele quiser. Tudo isso se chama onipotência, inclusive para me usar e usar o médico e usar outros profissionais da área da saúde para ministrar cura sobre você. Entenda isso, tá bem? Então não poderíamos falar sobre saúde e a sua completude se não falarmos sobre a questão emocional e a questão também espiritual. Todas as referências, ou a maioria das referências, quando o Senhor Jesus encontra um enfermo, Ele simplesmente ministra a cura espiritual e vai embora? Essa é a referência que nós temos? Não. Tem uma historinha, todos os irmãos certamente conhecem, que é o paralítico descendo pelo telhado pelos seus amigos, lembram disso? Todos lembram?
E aí até que chega diante do Senhor aquele paralítico. O que o Senhor faz primeiro? Ministra cura espiritual. A tua fé te salvou. Ali já estava maravilhoso. E o Senhor ignora o fato da moléstia daquele homem? Não. O Senhor também faz a cura física daquele homem, enxergando ele na sua completude, ele por um completo. Entre outros momentos em que o Senhor Jesus, eu tenho certeza que se você buscar na sua memória, você vai se lembrar de outros momentos em que o Senhor Jesus ministra a cura espiritual, promove salvação, mas também cura física, porque o Senhor, Ele se importa com você, minha irmã, Ele se importa com você, meu irmão, por completo. E no próximo slide, sobre alguns princípios, nós tivemos já um spoiler sobre a cura física, sobre o corpo ser o templo do Espírito. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19 e 20. Deixa eu abrir a minha aqui também. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e o 20. Amém? Eu vou ler aqui. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que vocês não são, vocês não pertencem a vocês mesmos, pois fostes comprados por um preço, por muito preço, ou por um bom preço. Então glorificai, pois, a Deus com o seu corpo e com o seu espírito, o qual pertencem a Deus. Então esse corpo, meu irmão, que o Senhor confiou a você, essa matéria, ela não te pertence, ela pertence ao Senhor. Eu vou usar uma expressão simplória, Ele te emprestou, Ele emprestou para que você cuidasse, assim como muitas outras coisas que o Senhor confiou em nossas mãos, enquanto estamos aqui, para que fôssemos mordomos, ou seja, cuidadores dessas coisas, desses princípios, colocando por terra, meu irmão, um princípio que vem tentando se difundir e tem alastrado, tem alcançado muitas mentes, daquele lance do esse corpo é meu e eu faço dele o que eu quiser, ou meu corpo e as minhas regras. Uma filosofia progressista que infelizmente toma a mente de muitos jovens e nunca é pro bom, já percebeu? Meu corpo e minhas regras, aí vai e arrebenta com tudo. Nunca é meu corpo e minhas regras, então minha regra é cuidar bem dele, minha regra é santificá-lo, minha regra é mantê-lo saudável. Não, minha regra é destruir, minha regra é arrebentar. Não sei se você já percebeu, mas esse versículo também coloca por terra essa filosofia. Não, esse corpo não é seu, ele pertence a Deus, e você deve glorificá-lo com ele. Quando eu era mais jovem, é triste dizer isso, né? Mas quando eu era jovem, quando eu tinha 16 anos, eu li um livro que dizia Em Seus Passos, o que faria Jesus. É um livro antiguíssimo, muito antigo, recomendo a leitura, porque ele é atemporal. E lá falava exatamente sobre isso. E naquela época eu tinha 16 anos, e eu não estou condenando, não entro no mérito de nada. Eu queria muito fazer uma tatuagem, uma cruz em mim, uma tatuagem bonita, bem construída, e não sou contra, não tenho nenhum problema com isso. E eu me lembro que meu pai falou assim: não, quer fazer? Pode fazer, mas lê esse livro aqui primeiro, por gentileza. Aí me deu um livro, e quando você terminar de ler, eu levo você lá. E porque o Senhor ministrou, por isso que eu entro no mérito, de que é algo pessoal, o Senhor ministrou no meu coração e tirou aquela vontade, e eu agora tenho 32 e ainda não fiz. Quem sabe um dia, quem sabe não. Mas é um livro que eu recomendo que você leia, porque ele tem uma aplicação prática em seus passos. O que faria Jesus? É bem fácil de achar. Você que gosta de ler digitalmente, tem no Kindle, ou se você gosta de livros, tem no Amazon, você pode comprar lá. É um livro que vale muito a pena. Sobre ainda os cuidados com o nosso corpo, eu gostaria de trazer algumas informações. Nós temos a sociedade brasileira que realiza muitas pesquisas
E a sociedade brasileira atualizou os dados com relação ao público diabético. Disse novamente, não quero constranger você, porque eu não sei as circunstâncias que te levaram a desenvolver talvez diabetes, como um exemplo aqui. Mas cerca de 16 milhões de brasileiros têm diabetes. 16 milhões de brasileiros. Um aumento de cerca de 7,9% nos dados anteriores. Então nós não estamos na fase decrescente, nós estamos em fase crescente, aumento do público. Se você não é diabético, alguém conhece um diabético? Levanta a mão. Conhece, não é para você falar que você é. Você conhece um diabético? Pois é, está muito próximo de nós, né? Cerca de 32% dos adultos no Brasil sofrem com pressão alta. Você conhece alguém com pressão alta? Você tem pressão alta, não precisa levantar a mão. Aproximadamente 40 milhões de brasileiros têm pressão alta. Em torno de 60% são hipertensos. Doenças cardiovasculares. Em 2022 nós tivemos 470 mil óbitos por infarto. 2023, 1,5 milhão. 2024, até o presente momento, 260 mil pessoas sofreram algum tipo de cardiopatia e foram conduzidos a óbito. Esses dados, naturalmente, não estou apresentando eles apenas para te impressionar, mas porque é uma realidade no nosso país e não é diferente no nosso município. Falamos sobre o nosso corpo ser o templo do Espírito. Logo na abertura do culto falamos, e isso veio apenas fortalecer aquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração. Mas não dá para falar sobre cuidados com o corpo sem falar sobre os hábitos alimentares também. E aí eu quero só fazer duas pontuações. O Código de Ética Profissional estabelece alguns limites. Eu não sou nutricionista nem nutrólogo, então nós falaremos de forma leve sobre o assunto da alimentação, até porque quem cuida da alimentação é o profissional nutricionista ou nutrólogo. Assim como falaremos sobre saúde emocional, mas eu não sou psicólogo, então nós abordaremos o tema à luz da Bíblia, mas você identificando a necessidade de um acompanhamento profissional, meu irmão, quebre o tabu, esteja com um terapeuta, um psicólogo, de preferência cristão, que ele vai ministrar sobre a sua vida. Então eu preciso respeitar o código de ética estabelecendo esses limites. Mas lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 29, nós não vamos ler para não estender muito o nosso bate-papo. O Senhor coloca que Ele deixou todos os alimentos à nossa disposição para serem consumidos, mas partindo do princípio do equilíbrio. Algumas pessoas um pouco mais radicais dizem: não, então eu não vou mais comer carne de animal, vou comer só legumes e vegetais. Pai, eu passo mal se eu não comer carne. Eu passo mal se eu não comer carne. Eu sou carnívoro. Porém, tudo precisa ter equilíbrio. Eu preciso ter ordem, controle, domínio próprio. Quando nós falamos sobre o pecado e sobre o domínio próprio, nós atribuímos a 1000 coisas, né? O domínio próprio no aspecto sexual, o domínio próprio no consumo de drogas, lícitas e ilícitas, o alcoolismo. Mas e o alimento? Que a palavra do Senhor estabelece que a falta de domínio próprio sobre o alimento é gula. Compreende? A Bíblia, ela é muito completa, e não apenas no aspecto espiritual, porque, como eu disse no início, o Senhor, Ele cuida de nós por completo. Por completo. E naturalmente, nesse aspecto de cuidar de nós por completo, o Senhor também estabelece o critério do descanso. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade com esse terceiro ponto. Eu tenho dificuldade em descansar, pastor. Meu nome é Denis. Quando eu era criança, meu apelido era Denis ou Pimentinha, porque eu era um terrorzinho, eu era um furacãozinho. Então, jamais, com 5, 6 anos, essas cadeiras estariam no lugar. Ou estariam porque minha mãe ia correndo atrás arrumando, né? E essa era uma característica minha de infância, e durou muito tempo, acho que até 15 dias atrás, quase isso. Então durou muito tempo. Então eu tenho realmente dificuldade em parar para descansar. Tudo que eu faço é com muita intensidade.
Quando eu estudo muito. Quando eu trabalho muito. Servir ao Senhor, eu sirvo muito. E aí, quando eu casei com uma esposa que é o inverso disso. Ela é tranquila. Rapaz, no começo, que dificuldade. Meu pai falava assim: se o seu compromisso é às 8, 7h50, você está atrasado. Por isso que eu cheguei um pouco cedo. A minha esposa, se o compromisso é às 8h, ela sai de casa. Isso quase, rapaz, eu quase desenvolvi uma gastrite de nervoso com isso. Porque meu pai foi militar, então ele estabelecia esses critérios. Se o culto começa às 7 horas, além de ser o pastor, né? Se o culto começa às 7 horas, 6h30 eu estava lá com ele. Ou afinando o violão, ou ajudando a varrer. Eu cheguei, o pastor estava varrendo. Eu vi meu pai nele. Falei, meu pai ali. Mais cedo, para varrer, para ver se está tudo ok, se a mesa está no lugar. Não é que não tenha outro irmão para fazer, tem os irmãos, mas ele também quer fazer, ele quer conferir, hein? Eu acabei herdando isso aí. Então por isso que eu cheguei cedo, meu irmão. Não é para ver se estava aberto, né? E aí a minha esposa, tranquilíssima. 8 horas é um compromisso, 8 horas a gente sai, porque existe na mente de alguém, de alguns que eu não sei de onde nasceu isso, que tudo tem tolerância de 10 minutos. Não, irmão, não tem não. Eu bato contra mesmo. Culto 7h30, 7h30. Ai, mas eu chegar 10 minutos, tomara que você chegue, o louvor tenha acabado, cara. Só para você sentar e ouvir só a palavra também, sabe? Porque horário é horário, mas essa é, claro, a minha formação. Então esse terceiro tópico para mim é sempre um desafio. E foi conhecendo a minha esposa, foi me afogando em muito trabalho. A minha rotina de trabalho ultrapassa 12, 14 horas dia. Eu brigo com os meus colegas, eu falo, nossa, eu tenho inveja quando eu recebo alguém que fala, estou cansado, trabalhei 8 horas. Eu falo, o quê? 8 horas? Eu trabalhei 15 e eu estou pronto ainda. Mas reconheço que eu preciso melhorar nesse aspecto. Eu preciso ter tempo de qualidade. Eu preciso pausar, largar um pouco o celular, porque muito do trabalho está vinculado ao celular, e descansar, fazer nada. Hoje eu estou acompanhado de um amigo pessoal que é o Andrei, que também trabalha muito, que também tem uma vida, uma rotina puxada. E esses dias conseguimos, né, Andrei, na véspera do feriado de quinta-feira passada, pausar para fazer nada. E a gente se julga, né? Já percebeu que quando você está fazendo nada, você se julga? Você fala, meu Deus, estou fazendo nada, que inútil. Eu podia estar limpando a minha casa, sei lá. Não tem problema. Às vezes você precisa desse tempo de nada. Quem se incomoda em ver o homem fazendo nada, na verdade é a mulher, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Ela se incomoda de ver o cara não fazendo nada. Mas faça nada também, senta lá com ele e faça nada. E o Senhor estabelece isso. Nós temos isso em Gênesis, nós temos isso em Êxodo, que o Senhor diz, trabalhou e descansou. Nós precisamos pensar sobre isso. Ainda sobre algumas informações acadêmicas. Cerca de 62% da população sofre algum tipo de transtorno ou doença psicoemocional ou de fundo emocional. Entenda, meu irmão, que quando eu falo sobre isso, nós temos as ansiedades, os desequilíbrios da ansiedade, e nós temos ali a depressão. Se você não sofreu de ansiedade ou não teve depressão, certamente você conhece alguém que sofre ou sofreu de ansiedade e sofre ou está mergulhado na depressão, não é verdade? E é importante nós falarmos, volto a dizer, sobre isso, respeitando o critério ético profissional, mas eu não poderia falar sobre saúde sem tocar neste assunto. Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, ele fala sobre a paz interior. Nós não vamos ler, eu espero que você anote, depois leve isso para a sua meditação em casa, mas lá nós temos o Senhor orientando através do apóstolo sobre a paz interior. E sim, realmente, essa paz interior, ela é acessível quando nós estamos e buscamos isso em Cristo Jesus. Mas também
quando nós reconhecemos a nossa fragilidade. Entenda que quando eu falo sobre ansiedade, eu não estou falando sobre aquela ansiedade que você tem todo sábado à noite. Amanhã de manhã tem a EBD, meu Deus, estou ansioso para ir para a EBD. Não é essa ansiedade que eu estou falando. Eu estou falando daquela ansiedade que te rouba o fôlego, que te traz desconforto, angústia, que às vezes te dá uma vontade de chorar, mas você nem tem lágrima para soltar. E te dá aquela dor que você às vezes nem consegue identificar. Uma ansiedade que te paralisa e que te impede de avançar, de prosperar. Uma ansiedade que te bloqueia tanto que é o dia da sua prova, ou é o dia de você fazer a sua entrevista e você não consegue. Ou mesmo se esforçando você vai e não consegue apresentar o seu melhor. Isso precisa ser tratado. E falando sobre saúde, falando sobre saúde física e emocional, como eu disse no início do nosso bate-papo, não dá para nós fragmentarmos mais o ser humano. Até alguns anos atrás, cerca de uma década e meia, havia uma fragmentação dos estudos sobre o ser humano. Físico, o emocional, o psicológico e o espiritual. Mas nós hoje compreendemos que o ser humano ele não pode mais ser fragmentado, porque muita doença que se manifesta fisicamente, ela também tem o seu conceito do emocional. Vou dar um exemplo, talvez você conheça alguém. Alguns estudos apontam que a maioria dos pacientes que desenvolveram fibromialgia, já ouviu falar de fibromialgia? Fibromialgia é uma doença extremamente triste, porque ela dói só o tempo todo. O tempo todo o paciente que tem fibromialgia tem dor. Ele se adapta em viver com dor. Mas esse é o natural? Não. E dói muito. E a tendência é que quando ele entra em crise, a dor se torna normal, todos os dias. E tem os fatores que promovem a crise da fibromialgia. Ou seja, o aumento daquela intensidade de dor, ao ponto do paciente ou da pessoa não conseguir nem sair da cama. O tanto que é triste. E jovens, idosos, tanto faz. E um estudo randomizado, um estudo fechado, muito recente, mostrou que a maioria dos pacientes com fibromialgia tinham algum trauma lá no seu emocional. Estava muito associado com a questão emocional. Os pacientes que desenvolveram algumas doenças físicas têm dificuldade com o próximo tópico, que é o perdão. Eu tive a oportunidade, juntamente com uma colega psicóloga, de acompanhar uma paciente com fibromialgia, que eu, como fisioterapeuta, atendo o público que sofre com fibromialgia, e tive a oportunidade de compartilhar um estudo com uma colega, uma pesquisa, em que uma senhora com fibromialgia, 78 anos, eu fazia parte terapêutica com ela, parte da fisioterapia, e essa colega fazia parte terapêutica, parte da psicologia. E aí, como saiu esse estudo, eu conversando com a colega, falei, e se nós tentássemos, como estratégia, trazer a paciente o máximo na sua memória, ou seja, regredir, só abrindo parênteses, tem nada a ver com regressão espiritual, tá bom? Só regredir na memória, buscar na memória o que talvez tenha traumatizado ela, e quem sabe tabular isso, anotar e ver se nós teremos melhores respostas com o estudo e o acompanhamento dessa paciente. E meus irmãos, uma senhora de 78 anos, conversando, essa foi a parte da terapeuta. Obviamente não vou expor o nome da paciente por uma questão ética, e muito menos o trauma vivido, mas aos 6 anos de idade, ela teve um trauma com seu pai. Ela tinha 78 anos. São 72 anos carregando uma tristeza. São 72 anos carregando
um trauma vivido lá na infância. E isso acarretou na vida dela não só a fibromialgia, como muitas outras dificuldades, inclusive no seu processo de amadurecimento como mulher. E isso foi muito forte para nós todos, para ela, para mim e para o terapeuta. E olha que interessante, volto a dizer, por favor, não foi nada cósmico, nem nenhum ato religioso ou ritualístico, foi meramente simbólico. Nós sugerimos para aquela senhora que ela então perdoasse o seu pai. Aquela senhora, ela vivia numa crise de fibromialgia constante. Todos os dias, ela não tinha um pouco de dor e às vezes crise. Ela vivia numa crise, onde os medicamentos já não faziam mais efeito, onde ela não conseguia ter qualidade de vida com seus netos e filhos. Então sugerimos que ela perdoasse o seu filho, o seu pai, com quem ela experimentara no passado um trauma. Então, naturalmente, uma senhora de 78 anos não tem o seu pai vivo, seria uma relíquia, uma senhora de quase 80 anos ter um pai vivo. O que ela fez? Ela foi até o cemitério, onde seu pai estava enterrado. Olhou para aquele material que é o túmulo. Ele ouviu aquilo? Definitivamente não, nós sabemos disso. No campo espiritual isso quer dizer algo? Talvez não. Mas para aquela mulher foi libertador. Ela olhou para aquilo que simbolizou o seu pai e ela liberou palavras de perdão para ele. Ela perdoou o trauma gerado no passado pelo próprio pai. Feito isso, continuamos acompanhando essa senhora e as suas crises foram diminuindo. Ela tinha crises todos os dias. Depois passou a ter crises 3 vezes por semana. Depois ela passou a ter uma crise por semana. E depois ela passou a ter crises. Lembra que a fibromialgia dói sempre, mas as crises são impeditivas. Ela passou então a ter crise uma vez a cada 15 dias. Para a ciência, para a medicina, a fibromialgia não tem cura. Mas se você pudesse escolher ter crise todos os dias, ou ter crise de 15 em 15 dias, o que você escolheria? É uma matemática muito simples. E entrando nesse aspecto do perdão, eu não poderia deixar passar essa oportunidade. Se você, Coríntios fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, se você olha para dentro de você, e você identifica a necessidade de liberar perdão, de perdoar alguém que te magoou, que te feriu, que talvez até te agrediu, né, te violentou no passado, ou talvez nem tão no passado assim. Não carregue isso para você. Não fique com isso para você. Talvez você tenha a sensação de que ele precisa te pedir perdão. Não espere isso. Essa revelação, esse entendimento do pedir perdão é algo muito maior do que você possa imaginar. É algo que vem do Senhor. É quando a pessoa se encontra com Deus e ela compreende a necessidade de pedir perdão. Mas o homem, na sua natureza adâmica, nunca vai compreender a necessidade de pedir. Mas você está aqui e você sabe da necessidade de perdoar. E ainda que você faça isso e a pessoa ignore, aí chegou a diferença. O problema dela, não é o seu problema. Não carregue mais consigo uma culpa, uma mágoa que pode provocar tudo aquilo que nós estamos tentando trazer conhecimento, que é a saúde. Abra mão disso, abandone isso. Eu trouxe alguns exemplos de hábitos saudáveis. Daniel, quando foi levado ao cativeiro, ele não se contaminou, ele não aceitou se contaminar, porque ele tinha clareza no seu coração de quem ele era em Deus. Nós temos um grande índice de, eu vou só tocar no assunto, não vou avançar, de obesidade infantil, e cada dia cresce mais. E aí, meu irmão, se você entrar em conflito político na sua mente, sinto muito, mas são os dados. Como era a sociedade 30,
talvez menos, talvez um pouco mais, 40 anos atrás, o homem saía para trabalhar e ele trazia o sustento para casa, ele cuidava da família, ele cuidava da esposa, ele cuidava dos filhos. A sua esposa estava em casa, cuidava da casa, cuidava dos filhos, fazia os alimentos. E por incrível que pareça, você pode até discordar disso, mas eu não estou entrando no aspecto político nem social, mas no aspecto da saúde era melhor, porque os alimentos eram mais saudáveis. Houve o advento da necessidade da mulher e foi uma conquista para as mulheres se introduzirem no mercado. Isso é bom. Conquistaram o espaço de estudo, o espaço de trabalho, e isso é muito bacana e ainda há muito a ser conquistado. O reflexo disso: quantas mães aqui trabalham o dia inteiro? Não vou pedir para levantar a mão. Quantas mães aqui trabalham o dia inteiro? Minha esposa, por exemplo, nós não somos pais ainda, mas ela trabalha quase tanto quanto eu. A gente sai 5h30 da manhã de casa, às vezes ela chega às 8 da noite, eu chego às 10. Então olha a carga, é realmente extensa. Quantas mães trabalham e não conseguem ter tempo para os seus filhos, de modo que precisa adaptar? Passa ali, compra o almoço, passa ali, almoça o lanche, a própria mãe, né? Passa ali, compra um lanche para o filho, passa ali, compra um almoço que não sabe exatamente as propriedades da sua feitura. Benditos são os pais que têm os seus pais perto, que são os avós, e às vezes conseguem também contribuir, mas essa é uma realidade, não é? É uma realidade. Quantas mulheres trabalham e na hora do almoço não tem tempo para sentar com calma e fazer uma refeição que seja saudável, que seja digna? Às vezes come uma coxinha, né? Às vezes come um salgado qualquer e precisa voltar para o seu trabalho. É uma cobrança social isso. E obviamente que tudo tem um preço. Crianças menos sadias, pais menos sadios, e vai se normalizando isso. Crianças que os pais acabam tendo que, por não ter tempo, adaptar a sua rotina. E eu não sou contra, pelo contrário, eu sou extremamente tecnológico, mas adaptam as suas crianças à tecnologia. E o tempo que ela poderia estar desenvolvendo no esporte, a decadência do esporte do Brasil é certa, porque nós não temos mais crianças que praticam atividade com frequência. E aí temos o fator saúde. Crianças que são obesas, crianças que não são obesas, mas são totalmente sem condições, crianças que começam na infância a desenvolver depressões, ansiedades e etc. Por isso que nós precisamos trazer esses hábitos saudáveis para dentro das nossas casas. E já caminhando, meus irmãos, do meio para o final, existem algumas atividades que promovem saúde de forma muito prática. Que talvez agora você vai falar, só isso? É claro, só isso, mas com rotina. E talvez você pense, e aí é um outro cenário, mas eu já estou com a diabetes, eu já estou cardiopata, eu já estou doente. Então agora vamos cuidar para que isso não avance. E lá na nossa conclusão, nós vamos recapitular alguns detalhes, alguns princípios. E aí, se você achou que hoje você viria para sentar, assistir e ir embora com a paz do Senhor, eu te digo que não, nós vamos daqui a pouco levantar e praticar, porque a vida é prática, né? Então que bom que você veio de calçado fechado, as que vieram de calçado aberto é sandália, também dá para fazer tranquilamente. Nós vamos dar 2 voltas na quadra. Mas eu avisei aí o irmão da organização, vocês não foram avisados no grupo da igreja? Sinto muito, vai fazer. Vamos lá, só para recapitular. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele se importa apenas com o seu aspecto espiritual? Não, ele olha para nós como completude, por completo. Ele se importa sim com o seu corpo, com a sua saúde emocional, e ele se importa sim com o seu espiritual. Ele quer salvar a humanidade, ele quer alcançar você e a sua família, e quem você estiver pensando agora que precisa de salvação. Mas ele também quer cuidar, e ele quer que você cuide da matéria que ele confiou nas suas mãos, que é o seu corpo. E pensando nisso, pode passar o próximo slide, meu irmão, nós já finalizamos essa parte. Pode passar. Muito obrigado. Aí estão os nossos dados.
Segue a gente lá no Instagram se você quiser, o telefone é o nosso WhatsApp. Volto a dizer, o rapaz da foto sou eu, não parece, mas sou eu. E nós vamos, meus irmãos, ficar de pé, por gentileza. Eu estou falando sério, vocês acharam que não? Nós vamos preparar e vamos dar uma corridinha, 15 minutos, sem perder a amizade. Brincadeira, existem os estudos e aí nós teríamos que fazer uma avaliação individualizada de quem pode fazer baixa ou média intensidade e quem pode fazer os treinos de alta intensidade. Deus me livre, tem um cardiopata que eu boto para correr e no meio do caminho cai morto aí. Além de ser responsabilizado, eu vou ter que pagar o velório, eu não estou em condições. Mas vamos lá. Nós faremos um exercício agora. Olha que interessante. Esse exercício, ele melhora a sua flexibilidade para os pacientes ou os irmãos que estão aqui. Ele ajuda na recepção, os neuroreceptores que fazem a conversão da glicemia para aqueles que fazem uso de insulina. Reduz o estresse. Quem é estressado, levanta a mão. Tem que ser humilde para dizer isso. Eu, particularmente, sou bastante acelerado. Quem é calmo, levanta a mão. Quem não sabe o que é, levanta a mão. Os irmãos, ocultismo não pode, pastor. Mas esse exercício, ele também ajuda a desestressar. Melhora a circulação, isso nós estamos falando de hipertensos e também dos pacientes cardiopatas, e é um exercício que previne lesões. Então vamos lá. Eu gostaria que você soltasse a mão do bolso, descruza o braço. Braço cruzado é sinal de fechamento para informação, sabia disso? Na leitura corporal, quando você não gosta de algo, você já fecha, você faz assim, não. Então solta o braço, irmão. Pode não gostar, mas não gosta de braço para baixo. Pode soltar os braços. E eu gostaria que você balançasse o seu braço desse jeito, os dois, ambos os braços. Puxa o ar bem fundo. Solta soprando. Mais uma vez, balançando as mãos, puxa o ar bem fundo. Solta soprando. Desacelera o seu coração, sua mente, mais uma vez. Puxa o ar bem fundo e solta assoprando. Muito bem. Eu vou deixar o microfone. Quero que agora você cruze os seus dedos. Você vai virar sua mão para baixo. E você vai empurrar o teto da igreja no comando. Então eu vou demonstrar primeiro. Você vai puxar o ar. E quando eu falar empurra o teto, você vai esticar o braço para cima e vai empurrar o teto bem alto. Quando eu disser relaxa, você volta a mão para a posição. Posso descruzar os dedos? Não, senão eu ia falar descruza os dedos. Tá? Só baixa o braço mesmo e mantém os dedos cruzados. Vamos lá? Puxa o ar e quando soltar soprando, empurra o teto. Estica, estica, empurra o teto. Não tranca a respiração. Puxa o ar, solta soprando e relaxa. Novamente. Puxa o ar, empurra o teto. Bem forte, empurra, empurra. Lá em cima, leva o braço lá em cima. Isso, puxa o ar. E baixa novamente o braço, relaxando. Só mais uma vez. Puxa o ar. Estende o braço lá em cima. Lá em cima. Puxa o ar. E volta à posição inicial. Novamente descansando. Agora sim, descruza os dedos. Relaxa os braços. Por fim, pode ganhar um corredor, não tem problema. Afasta, solta. Se você está de mão dada com seu marido, sua esposa, com sei lá quem, ele não vai embora ainda, pode se separar. Naturalmente, respeitando as irmãs que talvez estejam de saia ou vestido, mas se você puder e conseguir, eu vou demonstrar. Você vai fazer um exercício bem tranquilo. Você vai ficar de lado para facilitar a visualização. Você vai ficar com o pé para frente e o outro para trás. Bem simples, até aqui. Você não, lembra o que é não? Você não pode dobrar os joelhos. Posso dobrar os joelhos? Não. Posso dobrar os joelhos? Não. Vai puxar o ar. Importante sempre nutrir, sempre respirar. E sem dobrar os joelhos, você vai pôr as duas mãos no chão. E, calma. Vai pôr as duas mãos no chão. Vai puxar o ar. Você está sobrando. Vai voltar para a posição inicial. Uma informação muito importante.
Se der tontura, que pode acontecer, volta à posição inicial e chama ali o bombeiro, entendeu? Já tem o bombeiro lá. Já tem. O pastor, sabendo de tudo isso, já convocou, falou, hoje você tem que estar presente, né? Eu sei, eu estava na época que ele passou no concurso, pastor. Quando fez o culto aqui dos jovens, foi quando anunciou a aprovação dele no concurso. Que legal, muito bom, meu irmão, vamos ver você. Dúvidas? A dúvida é se eu devo fazer, né? Pois não. Um bombeiro não é suficiente, né? Lembra? Posso dobrar o joelho? Alguém falou pode. Não! Muito bom, que bom que todo mundo entendeu. Então vamos lá? Escolhe a perna que você quer deixar para frente, a outra para trás. Não dobra o joelho, leva a mão no chão, puxa o ar assoprando, foi. As duas mãos no chão, olha lá. Muito bom. Tem gente que falta 50 centavos para pôr a mão no chão, tem gente que falta R$2. Voltou. Bacana. Agora sem dobrar o joelho, irmã. Puxa o ar enquanto soltar assoprando. Novamente, a mesma perna. Respira, mão no chão. Voltou. Só mais uma. Puxa o ar enquanto soltar assoprando, foi. Mão no chão. Voltou. Excelente. Eu tenho comigo sempre uma informação. Só pode fazer um lado quem tem uma perna só. Então troca o lado. Troca o lado que você tem duas pernas. Prepara e você vai descobrir que um lado é ruim de fazer e o outro é péssimo. Vamos lá? Desceu, mãos no chão. Voltou. Respira. Mãos no chão. Isso. Voltou. Não vai mais. Mais uma, mão no chão. Voltou. Descansa um pouquinho. Vai lá, movimenta a sua perna. Olha, se você já cansou, meu irmão, seus dias estão se abreviando. E o próximo exercício, agora que a gente já alongou, já relaxou o tronco, e olha que interessante, exercício bobinho, né? Mas ele, como eu disse, melhora a circulação, reduz o estresse, controla a glicemia para quem faz uso de insulina, melhora a flexibilidade e melhora a sua circulação sanguínea. Bobinho, né? Mas com tanta riqueza. Próximo exercício, você vai trabalhar com seus braços estendidos para frente. E aí você vai me perguntar agora, posso baixar o braço? E a resposta é não, senão eu ia falar baixa o braço. Então, os braços vão ficar estendidos para frente, não, ó, movimento do não, sem pôr as mãos no joelho. Você vai precisar de uma cadeira, você vai sentar e levantar no comando. Então prepara aí, acha uma cadeira legal para você. Então, só recapitulando, enquanto você acha a cadeira, os seus braços vão estar para frente, você vai puxar o ar, quando soltar soprando, eu vou dizer senta, você vai sentar, quando eu disser levanta, você vai levantar. E nesse movimento, posso baixar o braço para descansar? Não, a gente diria baixa o braço para descansar. Prepara, puxa o ar, enquanto soltar soprando, senta. Pode sentar, muito bem. Puxa o ar, não pode pôr a mão no joelho, não pode apoiar na cadeira, levanta. Muito bom, sentou, isso, respira, tem mão trancando o ar aí que está até vermelho, levantou, ótimo, vamos dar ritmo, sentou, respira, levantou, ótimo, sentou, concentra, levantou, excelente, mais rápido, sentou, perdão, subiu, ótimo, sentou, respira, subiu, vamos, sentou, subiu, excelente, sentou, subiu, calma, não deu nem 15 minutos ainda, sentou, subiu, descansa, aleluia, né? Olha que interessante, esse exercício nós chamamos de exercício de alta intensidade. Talvez para mim, né? Para mim foi muita intensidade. Mas esse exercício nós chamamos de exercício de baixa intensidade. Quais são as propriedades de um exercício como esse? Melhora na capacidade de oxigenação do seu organismo, reduz o estresse, reduz a pressão arterial,
controla o peso, mesmo sendo de baixa intensidade, aumenta o bem-estar. Você não está feliz agora? Colabora, fala. E melhora a qualidade de vida. São propriedades da atividade física. Pode sentar para descansar, meu irmão. E não querendo abusar da boa vontade da igreja e do pastor, eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para a gente louvar o Senhor novamente com aquele primeiro cântico. Todos necessitam de graça, esperança, amor, compaixão.